Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Opere na Bolsa em um Dia com a estratégia Zoom. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa é uma estratégia que funciona apenas para day trade, certo? Para operações de compra e venda no mesmo dia, e especificamente no ativo mini índice. Essa primeira parte é o que eu chamo de nivelamento, é uma parte onde nós vamos tratar aqui de uma introdução para aqueles que nunca tiveram nenhum contato com a bolsa, mas que almejam começar a operar a partir de agora. E a primeira pergunta que se fazem é que é possível começar a operar na bolsa em apenas um dia? A resposta é sim. O que dificulta esse contato inicial do trader, do investidor iniciante com a bolsa, é particularmente a questão operacional. Operacional que eu digo, as pessoas às vezes não sabem nem que tem que abrir conta em corretora, não sabem qual plataforma escolher, não sabem por onde começar, não sabem o que é um candle, que são princípios básicos, né? São informações mínimas para que você, enquanto trader, possa conseguir fazer operações na bolsa de valores. Então vamos começar o nivelamento. Esse projeto nasceu a partir da dificuldade encontrada ao longo do tempo dedicado para aprender sobre o mercado financeiro. De início, eu despendi muito tempo procurando sobre regulamentações, funções de CVM e etc. Mas com o acúmulo de estudo, eu vi que o que precisava era ter conhecimento técnico sobre o mercado, análise gráfica e etc. E aprender, a partir daí, a extrair dinheiro do mercado, certo? Que é onde você vai montar seus objetivos, seja ele comprar um carro, reinvestir, organizar festa de casamento, etc. Para ser um negociador na bolsa de valores, não é necessário você ter uma formação acadêmica. Não é necessário que você seja economista, administrador ou qualquer outra coisa do tipo. Como é o meu caso, eu sou advogado por formação, mas atualmente trader full time, ou seja, todo o dia. O mercado financeiro, para aqueles que não têm nenhum contato, nada mais é do que um ambiente de negociação de produtos financeiros, assim a gente pode definir, certo? E assim como em toda negociação existem duas partes, uma parte querendo comprar e uma parte querendo vender. E assim acabam por fazer acordo e assim nascem as negociações. Essa parte de nivelamento ela vai servir especificamente para aquelas pessoas, como dito anteriormente, não tiveram nenhum contato com o mercado. Para aqueles que já operam, a parte importante é apenas a parte da estratégia Zoom, melhor dizendo, vai ficar para as próximas aulas. No mercado financeiro, existem vários tipos de investimento. Nós podemos falar de renda fixa, de renda variável, e a respeito de renda fixa estão compreendidos os CDBs, LCI, LCA, debêntures, tesouro direto, letras de câmbio, fundo de investimentos e etc. Nas aplicações em renda fixa, quando você coloca um dinheiro lá, você já sabe quanto aquele capital vai render em determinado período de tempo. Essa é a garantia da renda fixa. Ela é inclusive considerada um investimento de grau de risco baixo. Você coloca R$100, se lá disser que aquele rendimento vai rentabilizar 8% ao ano, na data do vencimento, aquele produto que você contratou vai ter rentabilizado 8%, a título de exemplo, é claro. Além desses investimentos em renda fixa, existem também as aplicações em renda variável, que é o que nós dizemos que é a Fórmula 1 na Bolsa de Valores, onde as riquezas são construídas e também destruídas. Ativos de renda variável são aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação. Ele pode variar positivamente ou negativamente de acordo com as expectativas do mercado. Algumas séries estão disponíveis hoje em dia, na Netflix inclusive,
que falam sobre o mercado financeiro. Eu recomendo a vocês, que não tiveram contato, que assistam Lobo de Wall Street, a série Billions, Suits. Nelas vocês vão começar a ter uma noção de como é que funciona a análise, no caso de Billions, análise fundamentalista, no caso de Suits, sobre como é o por trás das câmeras, certo? Quando nós começamos a falar de investimentos, nós podemos dizer aqui com as palavras de Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, empresário, investidor, escritor, enfim. E ele afirma que existem 4 tipos de pessoas. E essas pessoas são 60% empregados, 4% donos de negócio, 35% autônomos e apenas 1% das pessoas são investidoras. E esses 1% são aqueles que conseguem o famoso ganho residual, ou seja, ganham dinheiro sem precisar trabalhar. Bem, mas agora indo direto ao ponto, por onde eu, investidor iniciante, que nunca teve contato com o mercado, devo começar? Como dito anteriormente, você não precisa ser um expert. Existem empresas atualmente no mercado, nesse segmento, do quais você, investidor iniciante, poderá alocar ou colocar seus pés pela primeira vez, iniciando pela renda fixa. Como eu exemplo, e digo apenas a título de exemplo, a Toro Radar, Easy Invest, Rico, Clear, XP, onde todas essas empresas, essas corretoras, você poderá abrir conta sem ter nenhuma despesa e poderá simular possíveis investimentos em renda fixa, é o caso, certo? Diferentemente do tradicional e cultural investimento na poupança, que é aquele que todos nós crescemos ouvindo falar, o mercado pode te apresentar as mais diversas formas de investimento, e digo de passagem, com segurança, como por exemplo é o caso de Tesouro Direto. Ainda falando sobre renda fixa, que é aquela no qual o seu capital pode ter um retorno calculado na contratação do investimento. Ou seja, quando você aplica, você já sabe quanto vai receber sobre o seu capital, exatamente em frações. Como exemplo de renda fixa, nós tiramos aqui um print de um site que é da Rico Corretora, não como indicação, mas apenas a título de explicação. Nós simulamos aqui embaixo algumas formas de investimento, no qual seria aqui o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA, Tesouro IPCA 2024, onde uma aplicação de R$10.000, ao final teria rendido essa diferença e teria um líquido de R$16.365,13. E agora vamos falar um pouco sobre a Bolsa de Valores propriamente dita. Mas que ativos são negociados na Bolsa de Valores? O que eu posso lhes dizer é que, além de ações de empresas, outros ativos financeiros também são negociados da BMF-Bovespa, como títulos públicos, opções, índices futuros, contratos de mercadorias, cotas de fundos de investimentos, moedas e muito mais. E dentro da Bolsa de Valores é o que nós vamos falar também a respeito da renda variável, que é o objetivo principal do nosso curso, nosso mini curso Opere na Bolsa em um Dia, o que eu digo-lhes de antemão que é perfeitamente possível. A renda variável não traz a segurança que a renda fixa lhe proporciona. Nesse caso, o trader, o negociador, deverá dominar uma técnica para operar o gráfico ou ainda o book de ofertas. A renda variável é como se fosse a Fórmula 1 do mercado financeiro. Então, vamos aprender e tentar dominar essa técnica. A primeira impressão
nós podemos afirmar que a grande maioria dos investidores, das pessoas, se distancia do mercado por pensar facilmente que para se operar seja necessária uma grande quantia de dinheiro. Em alguns casos até é verdade, mas, como disse, em apenas alguns casos, como por exemplo, quando nós falamos de ações no mercado à vista, onde um lote mínimo negociado é de 100 papéis, onde no caso, por exemplo, uma ação que custe R$ 26 seria multiplicada por 100 papéis, quando você então precisaria de no mínimo R$ 2.600 para poder fazer uma negociação nesse determinado ativo, nessa determinada ação. Como estamos tratando de iniciantes no mercado, é de extrema importância apresentarmos o mercado futuro, onde são negociados o mini índice e o mini dólar. E, inclusive no mini índice é onde nós apresentaremos a estratégia Zoom, na qual espero que vocês possam se adaptar, se familiarizar, praticar e a partir daí obterem lucros, tirar dinheiro do mercado. O mini índice e mini dólar é a porta de entrada para o investidor de perfil mais arrojado. Mas falando de renda variável, o que é uma ação? O que vem a ser uma ação? Uma ação é uma fração do capital social de uma companhia, de uma empresa. Elas são negociadas na bolsa com um código que inclui letras e números. Por exemplo, uma ação do Bradesco tem a nomenclatura conforme podemos ver aqui na imagem abaixo, BBDC3 ou BBDC4. As ações elas podem ser ordinárias, preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, são procuradas por grandes investidores, aqueles que querem ter domínio sobre a empresa, querem ter poder de voto. As ações preferenciais já não dão direito a voto, mas dão preferência no recebimento dos dividendos, que no nosso caso é o que importa, é o lucro, que elas têm prefixo PN. Os números 3 e 4, como vistos acima, BBDC3, BBDC4, significam respectivamente as ações ordinárias, no caso do 3, e ações preferenciais, no caso do 4. Na prática, isso não vai influir muito, até mesmo porque o que nós vamos estudar nesse conteúdo, nesse curso, trata-se do mini índice, mas para título de informação, nós temos que passar essa informação acerca das ações. Como exemplo de ações, aqui estamos diante de uma ação da Petrobras, Petro 4. Aqui embaixo nós temos Vale 3, BBDC4, como dito anteriormente, YouTube 4, que é Itaú Unibanco, BBAS 3, que é Banco do Brasil. Dentro da renda variável, e agora chegando na parte que interessa para o nosso curso, para o nosso aprendizado e para a prática, falaremos sobre os contratos futuros. Mas o que são contratos futuros? Os contratos futuros são acordos de compra ou venda de ativo para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Futuros são negociados exclusivamente em bolsas de valores e são padronizados em relação à quantidade e qualidade do ativo, formas de liquidação, garantias e prazos de entrega. O que nós abordaremos neste treinamento são os mercados futuros de índice, especificamente. O de dólar, por enquanto, não. E esses são a porta de entrada para a grande maioria dos traders, por conta da alavancagem, da acessibilidade que todos têm a esse tipo de ativo. Em resumo, quando tratarmos de contratos de mini índice e de mini dólar, que são contratos fracionados de índice cheio e de dólar cheio, nós devemos ter em mente que cada contrato fracionado ou mini corresponde a 1/5 de um contrato grande ou um contrato cheio. O mini índice, para que fique mais claro, está dentro do índice Bovespa. E para que possamos entender melhor, o índice Bovespa trata-se de uma carteira imaginária, composta por ações mais negociadas na bolsa,
Quando as ações estão subindo, a carteira valoriza. E quando a carteira está caindo, quando as ações estão caindo, a carteira desvaloriza. Mas nesse mercado, é importante destacar que o trader consegue lucrar tanto na alta, comprando, quanto na venda, vendendo. O índice Bovespa, IBOV, é um termômetro como as principais empresas negociadas na Bolsa de Valores estão se comportando. Quanto mais negociações ocorrerem em determinada empresa, em determinada ação, maior é o peso da ação no índice, como é o caso de Itaú 4, Itaú Unibanco, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Vale, Petrobras, dentre algumas outras que nós chamamos de blue chips. Quando falamos em contratos futuros, nós chegamos à parte mais interessante, onde todos devem ter toda a atenção redobrada. Aqui nós já vamos utilizar o conhecimento aprendido para aplicar na estratégia propriamente dita. Nos contratos de mini índice, o preço varia por tique. Variação entende-se subida ou descida, movimento para cima ou para baixo. Cada tique, ou seja, cada movimentação, terá um valor de 5 pontos e cada ponto terá um valor de 20 centavos por contrato. Ou seja, para cada movimentação, o índice varia R$1 para cada 5 pontos e a variação mínima é 5 pontos. Então, se o índice movesse 10 pontos, estará variando R$2 com um contrato. A título, temos aqui embaixo um exemplo onde vocês poderão dar pausa no vídeo e estar verificando a respeito, tá bom? Isso aqui é muito simples, ou seja, a título de exemplo, né? Se o mercado oscilar 200 pontos, você operando um mini contrato, você terá ganho se comprado ou perdido se vendido R$40, pois multiplicamos 200 vezes 0,20 e assim encontraremos esse valor 0,20 porque é o valor praticado, ok? Aqui nessa figura nós estamos diante de um gráfico de mini índice com o tempo gráfico de 5 minutos do mês de dezembro de 2008. Mas o que nós podemos acompanhar a partir deste gráfico? Essas barras que nós vemos aqui nos gráficos, nós chamamos de candles. Candle em português significa vela. Essas velas verdes significam os movimentos positivos e as vermelhas significam movimentos negativos que aconteceram no gráfico. E o que nós precisamos saber no gráfico é qual direção o gráfico está se movendo. No caso apresentado aqui em tela, nós não conseguimos identificar uma determinada direção. E quando o gráfico está assim, nós dizemos que o gráfico está em consolidação. Consolidação significa que não tem lado definido, mas que a situação, o movimento do gráfico está lateralizado. É muito importante destacarmos que os contratos futuros de mini índice têm uma determinada nomenclatura e eles são indicados pelo prefixo W e N, WIN, seguidos da letra do mês de vencimento e do ano. Como, por exemplo, nós podemos verificar abaixo, WIN, M, por exemplo, que seria o mês, e a referente ao ano. Os vencimentos do índice são indicados através das letras abaixo apresentadas. G para fevereiro, J abril, M junho, Q para agosto, V para outubro, Z para dezembro. Na prática, não precisamos ter nada disso decorado, tendo em vista que a própria corretora, as plataformas, avisam ao trader quando será a mudança das letras.
Os vencimentos, no caso do índice, acontecem sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Se esse dia for feriado ou não houver pregão na Bovespa, a data de vencimento será o dia útil subsequente. Assim, um contrato de vencimento de mini índice com vencimento em 16/10/2018, por exemplo, terá o código seguinte, que seria o WINV18. Mas, como dito, ninguém precisa decorar isso, porque a própria corretora sempre avisa os traders para que você possa fazer a sua atualização no gráfico e passar a negociar um novo ativo. Além dos contratos de mini índice, temos também os contratos de mini dólar, em que o preço também varia por tique, que é um movimento para cima ou para baixo, como dito anteriormente. No entanto, cada tique no ativo mini dólar vale 0,50 pontos, ou seja, meio ponto. E cada meio ponto vale R$ 5,00 por contrato. Então, para cada movimentação de meio ponto, o dólar vai variar R$ 5,00. Como exemplo, se o mercado oscilar 30 pontos e você estiver operando com um mini contrato, você terá ganho em caso de compra ou perdido em caso de venda R$ 300. Diga-se de passagem, essa é uma operação possível, acontece às vezes em um dia ou outro, e para operar um mini contrato, em algumas corretoras, você precisa de R$ 25,00, em outras de R$ 15,00, em outras de R$ 50,00. A título exemplificativo, aqui estamos diante de um gráfico de 5 minutos de dezembro de 2018 no ativo WDOF19, que é o mini dólar, certo? Aqui, como dito, são os candles. Cada uma dessas barras significa 5 minutos de movimentação do preço durante determinado dia. Assim como no índice, o dólar também tem um prefixo, o mini dólar, no caso, que é o W, que significa que é mini, DO, que significa que é dólar, seguido da letra de vencimento do mês e na frente o ano. Isso na prática se torna muito simples, porque você vai ter costume e no primeiro dia já vai estar adaptado com isso. Nós estamos falando aqui do dólar apenas a título de conhecimento, mas lembrando que nossa estratégia é desenvolvida para ser aplicada apenas no mini índice. Diferente do mini índice, no dólar todo mês tem um vencimento a contar, como nós vemos aqui: F de janeiro, G de fevereiro, H de março, J de abril e assim por diante. A diferença é no vencimento, que é sempre no primeiro dia útil do mês de vencimento do contrato. Agora chegamos à parte em que todos esperavam. E a pergunta que se faz é: de quanto preciso para operar mini contratos na Bolsa de Valores? Bem, para operar os mini contratos, em primeiro momento, o investidor sequer precisa de dinheiro em conta, pois a grande maioria das corretoras, como por exemplo, e a título de exemplo, digo, não é nenhuma indicação, Clear, Modal Mais, Rico, XP, dentre outras, oferecem simuladores em tempo real, que são plataformas de negociação que simulam a mesma situação que está acontecendo no pregão naquele momento, certo? E quando nós falamos de conta real, que é onde existe o depósito de dinheiro, o medo que todos carregamos conosco, muitas das vezes, é maior do que a vontade de ganhar. E isso quase sempre poderá tirar você das melhores oportunidades, sejam elas no mercado, seja em qualquer outra situação que venha acontecer em sua vida. Portanto, um dos primeiros passos para se saber se você está preparado para o mercado é ter controle emocional, pois nem sempre você sairá vitorioso de todos os seus trades na bolsa, de todas as suas negociações, de todas as suas operações no mercado financeiro. Mas falando de valores, para você que é um trader de primeira viagem, algumas das corretoras citadas no slide anterior cobram R$ 25,00 por contrato que você opera em conta real.
certo? É um valor muito baixo para que você comece a operar numa conta. Mas como dito, eu recomendo que primeiro faça o teste em conta demonstração, né, em simulador, para que só após pelo menos 30 dias de treino você possa passar para a conta real. Recomendo a leitura de todo esse slide e que se preste muita atenção no que aqui se fala. Aqui, resumidamente, eu digo o que você não deve fazer e o que deve fazer. Com um pouquíssimo valor, é R$ 25, no caso aqui em um contrato, em um bom dia você poderia fazer aí seus R$ 40, R$ 60. Assim como nesse mesmo dia, caso você não tenha um psicológico adaptado para a situação, você poderia inclusive perder esse mesmo valor ou até mais, caso tenha esse valor depositado em garantia. Para operar na bolsa de valores, é necessário que o investidor tenha conta em alguma corretora credenciada junto à CVM. Essa conta, até a data da publicação, da gravação desse vídeo, ela é isenta de taxas de manutenção, ou seja, você não vai ter nenhum custo com ela. Você pode abrir e deixar sua conta parada lá sem nenhuma movimentação, que nada lhe vai ser cobrado. E nessa conta, para que você possa fazer os depósitos, eles só poderão ser feitos através de TED, a transferência eletrônica disponível, certo? De você para você mesmo. Ela não recebe pagamentos de outras pessoas, não recebe transferências de outros CPFs, certo? Após a abertura dessa conta, você poderá transferir normalmente seus valores do seu CPF de uma conta sua para essa nova conta, caso queira operar a conta real. Caso contrário, para que seja operado em conta demo, em treinamento, você não precisa depositar nenhum valor. E essas são algumas das corretoras à disposição no mercado: Clear, Rico, Easyinvest, XP, Modal Mais. O trader não pode contar com a sorte no mercado, mas sim com a técnica operacional. Ele deverá avaliar a técnica para fazer suas operações em day trade. Lembrando que day trade são compras e vendas no mesmo dia. A técnica deverá ser aperfeiçoada a cada novo dia, o que chamamos de tempo de tela ou simplesmente de experiência do trader. O trader não pode entrar em uma operação simplesmente porque acha que vai dar certo, pois trata de um conjunto de requisitos que autorizam o trade a entrar e a sair de suas operações, como por exemplo, saber para qual lado o mercado está andando, ou seja, operar a favor da tendência, e se é possível aplicar determinada técnica em certos pontos do gráfico, ou seja, saber se o risco-benefício compensa para a operação, para a exposição do seu capital. Diversas podem ser as maneiras de se interpretar um gráfico, de qualquer que seja o ativo, seja índice, seja dólar, seja ação. A análise poderá ser fundamentalista, que não é nosso caso, poderá ser gráfica, que será a base para a nossa técnica, ou através do fluxo de ordens, que é o que nós chamamos de book de ofertas ou tape reading, certo? Existem no mercado, nos gráficos, alguns tipos diferentes. É o que nós podemos dizer que são os gráficos de linha, em que nós apenas conseguimos acompanhar a direção do mercado, não temos mais informações precisas. Temos o gráfico de barra, onde informa a abertura e fechamento dos candles, mas também não é um gráfico com muitas informações. E temos o que nós vamos utilizar para fazer nossa estratégia, que é o gráfico de candlesticks, são os gráficos de vela, que é o usualmente utilizado por praticamente todos os traders no mercado. Isso porque os candles oferecem todas as informações necessárias para a aplicação das técnicas. Os candlesticks têm cada um uma particularidade. Eles representam o que aconteceu no mercado em determinado tempo, conforme se vê nas figuras tratadas aqui abaixo.
No caso do candle verde, aqui nós chamamos de corpo, e essas linhas para cima e para baixo nós chamamos de pavio ou de sombra. No caso deste candle verde, nessa região do gráfico do candle se deu abertura, o preço chegou até essa região que nós chamamos de máxima e fechou nessa região que nós chamamos de fechamento, ou seja, abertura, máxima, fechamento e mínima, que é até onde o preço foi. Nessa outra situação de um candle negativo, o preço abriu nessa região, andou até a mínima e encerrou nessa outra região, certo? É muito importante sabermos para que lado ou para onde o mercado está indo, para que assim possamos ter mais certeza de nossas operações. Os ativos no mercado se movem para cima quando estão em tendência de alta, para baixo quando estão em tendência de baixa, ou em consolidação quando eles não têm lado definido. É o que nós podemos ver nessa situação. Em uma tendência de alta, o mercado sempre fará fundos e topos ascendentes, ou seja, sempre estarão em ritmo de subida. Aqui nós falamos de uma tendência de alta ou de uma LTA, é uma linha de tendência de alta. E nessas situações, para que as estratégias surtam efeito, nós vamos tentar sempre operar comprados. De outra forma, quando tratarmos de uma tendência de baixa, o mercado terá topos e fundos descendentes, ou seja, sempre andando em lado contrário ao que encontramos na figura anterior, que era de uma tendência de alta. Quando o mercado estiver nessa situação, nós vamos dar preferência por operações de venda, pois quando você vai estar vendendo, o mercado lhe dá uma possível certeza de continuação da queda, onde aí você consegue realizar seus lucros. Quando o mercado estiver lateralizado ou sem tendência, você não terá ideia de para que lado o mercado está caminhando, dificultando assim as entradas, quando então o trader de início não vai praticar nenhum tipo de operação. Resumidamente, em uma tendência de alta, o gráfico vai fazendo fundos e topos mais altos, conforme foi dito no slide anterior, até que haja uma reversão da tendência, ou seja, uma mudança, que é quando o mercado passa a andar para o lado oposto. Aqui é um gráfico que nós podemos ver, mesmo sem nenhum conhecimento ainda a respeito, de que o mercado está subindo, pois o gráfico nos mostra a subida dele. Da mesma forma, nós podemos verificar uma tendência de baixa, o que é o contrário da tendência de alta, onde o mercado passa a tomar topos e fundos cada vez mais baixos. E isso nós verificamos através de uma linha que podemos traçar, unindo todos os topos, conforme esta que foi traçada aqui nesta imagem. O mercado em determinados horários, como por exemplo no índice, entre as 12 horas e 14 horas, costuma ficar consolidado, o que significa dizer que ele não tem um lado determinado, que ele não está andando para lado nenhum, nem está subindo, nem está descendo, mas está em uma consolidação, está andando dentro de um retângulo. O que lhes adianto é que quando o mercado estiver com essa configuração acontecendo, não é recomendável fazer operações, pois o risco aumenta consideravelmente. Certo, pessoal? A partir da próxima aula, nós já começaremos a tratar a respeito das estratégias que nós utilizaremos, as quais eu informei a vocês que não é necessário ter nenhum contato prévio com a bolsa para que consiga se operar na mesma,
a partir a partir do estudo desse mini curso, desse mini treinamento para acesso inicial à Bolsa de Valores, ok?